de serviços que interessem aos possuidores. Esse é uma atribuição do síndico. Então, conservar e guardar as partes comuns, zelando pela prestação dos serviços, compete ao síndico contratar os profissionais legalmente habilitados. E por força do Código de Defesa do Consumidor, que nós comentamos, deve seguir as normas técnicas da ABNT. Seguindo aqui, portanto, compete a ele, o síndico, toda a análise do processo do plano de reformas, desde a solicitação da obra, a gestão dos materiais que estão entrando no condomínio, o controle da saída dos resíduos da obra e a conclusão do plano de reformas com o responsável técnico elaborando a anotação de responsabilidade técnica, ART ou o RRT. Lembrando, claro, que devem estar legalmente habilitados no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou no CAL, que é o Conselho dos Arquitetos. Avançando aqui, bom, estamos chegando à metade aqui do nosso treinamento de hoje, que eu vou comentar sobre 5 casos mais recorrentes de solicitações de obras de reformas em condomínios. Eu vou abrir aqui o chat para ver se nós temos algumas perguntas para nós avançarmos na explanação. Deixa eu ver aqui. Aqui. Boa noite a todos. Janaína perguntou qual é o nome do edifício. Bom, o edifício que eu falei no início é o edifício Liberdade, a Jaqueline comentou aqui, e o segundo edifício é o edifício Andréa. Gustavo, isso serve de alerta para aqueles profissionais que fazem inspeção somente em áreas comuns. É verdade. Vem aí a inspeção importante também dentro das unidades autônomas. Amanda, excelentes informações. Muito boa mesmo essa informação. Já estou fazendo aqui um paralelo com algumas coisas no condomínio em que resido. Isso aí, Marcos. Esse treinamento vai ser bem esclarecedor para abrir a mente de todos os participantes para a questão da segurança, da estabilidade do prédio. Ótimo conteúdo, precisamos nos precaver, não lamentar o que já houve. É verdade, Valdir. Temos que agora planejar as atividades para não acontecer o que aconteceu nos casos anteriores. Cléber, Aguilar, já tem uma data para outro evento sobre o plano de manutenção predial? Temos sim, acredito que é no final de outubro, mas eu vou confirmar a data e passo para todos vocês, tá bom? A Evelyn, muitos síndicos não entendem ou não sabem da sua importância no fato como esses citados. Verdade. Ao final da reforma, quem dá o ok, que ela está de acordo com as normas de segurança e habitabilidade, com certeza o profissional engenheiro arquiteto capacitado. Exatamente, eu vou comentar já no próximo slide a importância desse profissional como suporte técnico para o síndico, para o gestor da edificação. Será que todo síndico sabe disso? Pois é, estamos aqui para absorver conhecimento, captar trabalhos. Engenheiros, arquitetos podem ser responsáveis técnicos por essas obras e esclarecer os síndicos. Né? Os síndicos vão aí não assumir totalmente a responsabilidade de uma alteração realizada de forma ineficaz ou inadequada. O Marcos, estou como subsíndico aqui no empreendimento e sempre advirto o síndico sobre tais necessidades dele acompanhar tais reformas, visto que todo empreendimento é construído em bloco estruturado e o uso de maquinário que vejo muitas vezes criar um grande impacto na estrutura como um todo. E aí minha pergunta, professor, estes abalos podem criar algum problema na estrutura na frente? Com certeza, Marcos, nós vamos comentar isso já já. Alexandre, parabéns, doutor. Excelente apresentação. Obrigado, Alexandre. Gustavo, quer que filtre as respostas? Pode ser, Gustavo. Faça aí. Mas quem paga? Quem paga o quê? Alguém quer abrir o microfone e fazer uma pergunta só para avançarmos? Deixa eu fechar aqui rapidamente. Fica melhor para ler. Kleber, tudo bom? Fala, Kleber. Boa noite. Boa noite. Bela apresentação, tá?
acompanhando desde o início. Hoje eu abri uma aresta aqui, porque a gente trabalha o dia inteiro para te ver, porque eu sempre tento e o horário não coincide. Isso que eu estou te perguntando aí, eu acho que foi a mudança de 2014 para 2015, né? A questão sim. do pagamento, não foi? De quem ia ficar responsável pelo engenheiro que ia dar o ok da reforma estar de acordo com o projeto, com as normas de segurança, para entregar para o síndico, para ele arquivar e passar essa tranquilidade para todos os condôminos, né? Mas quando o proprietário que tinha que pagar, ele se recusava. Acho que tem uma coisa assim, né? Talvez você vai falar isso mais na frente, aí eu espero que você dê uma interpretação mais explícita para isso, né? Eu posso comentar até agora e nos estudos de caso que eu vou apresentar, vamos intensificar aí esse entendimento. Bom, o que aconteceu? Em 2014 foi publicada essa norma, onde, na verdade, existia uma responsabilidade muito maior sobre o síndico, certo? O síndico estava lá expresso que o síndico era o responsável, literalmente, pela reforma, pela troca do registro do chuveiro até a fixação de um parafuso. Não estava com essas palavras, mas, basicamente, era essa informação que constava na primeira versão. Já na norma atualizada em 2015, essa responsabilidade diminuiu, mas manteve a responsabilidade da contratação do profissional de engenharia e arquitetura e esse profissional deve gerar a sua responsabilidade técnica, isto é, a ART ou RRT. A responsabilidade da contratação do profissional deve ser feita por quem está realizando a obra. O que eu quero dizer com isso? Se o proprietário do imóvel está realizando alterações na sua unidade autônoma, ou seja, no seu apartamento, na sua sala comercial, ele que deve arcar com esse custo. O síndico deve contratar o profissional quando ele for realizar uma obra nas partes comuns da edificação. Vai fazer uma alteração na piscina, na fachada, no salão de festas, vai desfazer um ambiente, por exemplo, vai desfazer o salão infantil e vai ampliar o salão de adultos, para festas adultas. Então, tem que ter um profissional contratado pelo condomínio. Além disso, o síndico deve contratar um profissional para ir prestar assessoria no tocante às análises das solicitações de obra, porque muitas vezes o proprietário também não tem essa informação, não contrata um profissional, apenas faz o comunicado que vai realizar a obra de reforma, e o síndico, por desconhecer, acaba aprovando. Então, eu vou compartilhar aqui justamente uma sugestão, não está tão claro assim na norma, por isso que vou fazer essa sugestão aqui para os senhores, em que eu faço essa explanação em todas as apresentações, mas dessa vez vai ficar bem didática. Eu estou vendo o Silvio aqui. Silvio, você está vendo aí o slide estudo de caso? Sinalize aí para mim, Silvio. Faz um ok aí, faz um... Assim, ó. Beleza. Sim, estou vendo sim. Perfeito, perfeito, Silvio. Ana Paula, está vendo, Ana Paula? Beleza, Ana Paula. Então, olha só. Vou avançar aqui para ficar bem didático para quem nunca passou por uma situação. O síndico está ali, o gestor da edificação. Como que acontece? O proprietário da unidade autônoma, lá, o seu Joaquim, ele decide fazer uma obra. O que ele tem que fazer? Ele deve contratar um profissional responsável técnico pela obra que ele vai realizar, certo? Aí esse profissional, o que ele tem que fazer? O plano de reformas. E o que é o plano de reformas? Não vou entrar muito em detalhes, até porque tem outro treinamento só falando sobre a elaboração do plano de reformas, mas, resumidamente, o que tem que constar no plano de reformas? A descrição da obra, o material descritivo dos materiais que ele vai utilizar, a descrição das atividades principais daquela reforma e, principalmente, a anotação de responsabilidade técnica pelo engenheiro ou arquiteto. Então, fazendo o caminho inverso, o responsável técnico vai entregar para o proprietário da unidade autônoma e esse proprietário vai comunicar ao síndico. E aí o síndico recebeu essa documentação, esse e-mail com os anexos. O que o síndico tem que fazer? Se ele já detém a informação técnica, se ele já é um síndico, há muitos síndicos engenheiros, há muitos síndicos arquitetos.
Então, se ele já tem essa atribuição, ele mesmo já tem conhecimento técnico para avaliar. Bom, o indivíduo da 201, da unidade 201, que até o nosso exemplo a seguir, decide aqui fazer uma troca de piso. Bom, como que ele está fazendo? Ele vai usar martelete, não vai? Já vou entrar nesse ponto com vocês. Se ele já tem aquele conhecimento técnico, ele pode aprovar. Se ele não tem, qual é o correto que ele deve fazer? Ele deve contratar uma consultoria em engenharia ou arquitetura. Toda vez que eu falar em engenharia, considerem também arquitetura, para não ficar repetitivo. Então, um profissional habilitado, com experiência, com a sua especialidade, deve prestar assessoria a esse síndico. O que ele vai fazer? Ele vai fazer as análises de cada caso. Ou seja, haverão casos em que a troca de piso, remoção de paredes, instalação de ar-condicionado, instalação de nicho em banheiros. Então, ele vai analisar aquele caso e vai falar para o síndico, esse caso aqui não é possível por tais motivos técnicos. Esse caso aqui é permitido porque está respaldado com as normas técnicas tais. E daí fazer as recomendações quando não forem suficientes os esclarecimentos. O que quer dizer isso? Muitos são os casos em que a unidade autônoma fala, vou colocar um ar-condicionado na sala, e não tinha previsão de ar-condicionado. E simplesmente não coloca nada por escrito. E nesse caso, que não é um dos estudos de casos, mas eu já adianto a vocês, o que o síndico deve cobrar da unidade autônoma para a questão de instalação de ar-condicionado onde não tinha previsão? Cobrar um circuito independente, a localização, a fixação desse ar-condicionado, provavelmente ele vai ficar na fachada, mas em qual área ele vai ficar? Vai ficar na área que compete à varanda? Há apartamentos que não contemplam varanda nem sacada. Vai colocar próximo à janela? Existe alguma norma do condomínio criada sobre fixação de novos equipamentos de ar-condicionado? Tudo isso o síndico deve analisar e, no tocante à parte técnica de engenharia, deve seguir as recomendações. No caminho oposto, a unidade autônoma vai fazer o quê? Tendo essa informação que ele precisa prestar para o síndico, uma informação mais técnica, ele vai ter que ter um responsável técnico para gerir a sua obra. E pela falta de conhecimento, as administradoras acabam disseminando, cadê a RT, cadê a RRT? Quando, de fato, não é só a responsabilidade técnica, tem que ter o plano de reformas junto com a responsabilidade técnica, para poder também criar o registro documental daquela reforma. Até porque, amanhã ou depois, vai que surja algum vício construtivo, vai que surja alguma infiltração. Não são poucos os casos em que uma reforma no banheiro, em 6 meses, 10 meses depois, 1 ano depois, começa a ocorrer infiltrações na unidade inferior, na unidade imediatamente abaixo daquela reforma. Então, tudo isso serve também para até mapear e apontar os responsáveis, seja ele o proprietário ou até o responsável técnico pelaquela alteração. Eu vou avançar aqui para ficar um pouco mais didático. Vejam só, o primeiro estudo de caso. A unidade 201 foi vendida e o novo comprador está ansioso para realizar as modificações internas para ingressar ali a moradia da sua família. Vamos ver o que ele pretende. Olha, ele pretende trocar o revestimento do piso da sala, pretende pintar as paredes, aumentar a largura das portas, fechar um dos acessos que já eram existentes, incluir o nicho no banheiro. Vai fazer apenas isso no banheiro. Eu pergunto para vocês, qual dessas alterações não precisa de um responsável técnico? Alguns já fizeram treinamento, alguns já participaram de alguns eventos em que eu ministrei esse tema, podem contribuir, mas sem falar um motivo, tá bom? Mas eu gostaria de ouvir a opinião da maioria, se possível. Vamos ver aí no chat. Escrevam aí no chat. Qual dessas alterações não precisa de um responsável técnico? Kleber, você que iniciou aí essa pergunta, o que você acha pela tua experiência? Qual dessas alterações não precisa de um responsável técnico? Você pode falar aí no microfone. Sei lá, eu acho que nenhuma delas precisa de um RT. Trocar revestimento não vai afetar a estrutura. Pintar parede também não. Fechar um dos acessos é só completar a convenaria. E aumentar a largura das portas, dependendo das portas, se tiver algum
uma ligação com a viga, a questão de verga contra verga, né? Pode ser que seja uma delas. E o outro estou tentando acessar aqui, eu não estou conseguindo ver o que é no banheiro. Tem uma... Incluir o nicho no banheiro, já vou falar sobre isso. Beleza, a sua opinião é a sua opinião. Né? Você acha que nenhuma dessas, eu vou considerar que você... o nicho no banheiro seria o quê? Seria... Eu vou mostrar o que é um nicho. Nicho é uma abertura na parede onde o pessoal... tá, para fora, né? Para deixar a lixeira para fora do prédio. Elementos ali decorativos, né? Exato. Também acho que não precisa. A opinião foi ótima agora. Nenhuma dessas precisa, mas beleza. O Kleber deve ser síndico, né, Kleber? Eu sou síndico profissional, mas não existo, não. Eu mexo na área com o pessoal aí de perícia, avaliação, inclusive. Beleza. Posso abrir lá também. Perfeito. Deixa eu ler aqui. A Sandra pergunta: eu sou a favor de todo síndico ter um engenheiro arquiteto para chamar de seu, na tentativa de preservar a boa engenharia e minimizar possíveis acidentes. Isso aí. Eu acredito que não tenho Minha Casa Minha Vida, tinha que ser o meu condomínio, meu engenheiro, meu condomínio, minha vida, alguma coisa assim do tipo, porque tem cada coisa que acontece nos condomínios que todos ficariam perplexos em saber. Gustavo concorda, aí o Kleber aqui, antes do síndico arcar por todas as despesas, beleza, eu já comentei sobre isso. Todas as obras de apartamentos devem ter um responsável técnico, mesmo que seja uma simples pintura. Existe alguma norma ou lei que ampara, acho que é isso, né? Que ampara o síndico? Então, Fábio, Tóquio, não sei, Fábio, todas as obras, já vou responder sobre isso, algumas pessoas já sabem, mas a maioria das obras, já de antemão, tem que ter um responsável técnico. A norma e a lei. A norma é a 16.280. Está claríssimo isso para mim, para alguns profissionais. A norma Biel, do Gustavo Biel, a norma 16.280 diz quando a obra dentro do apartamento deve ter um profissional responsável. Exatamente. Marcos, o problema é justamente esse. Não existe nada expresso. Pois é, vamos ler mais sobre as normas técnicas. Existe ali, sim, não no preto e no branco, mas por entendimentos, como eu já comentei, por força do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, atrelado à obrigatoriedade das normas técnicas. Inclusive, as administradoras e algumas seguradoras já estão cobrando do síndico toda e qualquer alteração ART. Só que elas deveriam cobrar o plano de reformas. Então, vejam que por que as administradoras e as seguradoras estão cobrando ART ou ART? Porque tem embasamento técnico, inclusive desdobramentos judiciais em relação a esse tema. Inclusive, eu já pude participar de um caso judicial onde se estava se discutindo ali a elaboração ineficaz de um plano de reformas com responsabilidade técnica. Então, vejam que é obrigatório seguir as diretrizes da 16.280. Seguindo aqui, sim, é verdade. Depois eu li aqui onde resido. Como é que é? Aqui onde eu resido, no próprio regimento interno, existe uma cláusula sobre a exigência do proprietário apresentar e informar tais reformas. Mas não é algo que vem sendo... Como é que é? Não é algo que venha a ser exigido como meio de concessão para liberar a reforma. Pois é, isso tem que ser revisto, o Marcos, tem que ser alterado, e eu vou comentar isso um pouco mais à frente. Então, aqui já vem as respostas. Kleber foi categoricamente, ele falou que todas não precisam, vamos ver, né, se todas não precisam. A Ana Paula falou número 2, pintar paredes, é isso aí. Sinceramente, vejo que está faltando normatização e segura. Nós vamos comentar isso, Marcos. Pintar as paredes. Bom, a maioria aqui respondeu pintar paredes. Depois eu volto aqui na leitura dos comentários, mas nós vamos responder essa pergunta já já. Então, seguindo aqui, o primeiro caso. Trocar o revestimento do piso da sala. Como ninguém falou que não, a não ser o Kleber, sim, deve ter responsabilidade técnica com o plano de reformas. Por quê? Tem que estar descrito ali nas alterações como que será feita a troca do piso. Vai ser utilizado um martelete, uma ferramenta de alto impacto? Vai afetar a laje? Vai ser piso sobre piso? Qual é o impacto naquela estrutura?
E isso tem que estar previsto no plano de reformas, na solicitação de obra, ou seja, o proprietário ainda nem começou a obra, mas ele já tem que informar todas essas etapas. Qual o prazo, qual a previsão de início e término da obra, se esse, por exemplo, piso sobre piso, vai ter um acréscimo de carga na laje, naquela viga, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar descrito. Há até profissionais que sugerem que para cada alteração deve ter uma ART separadamente. Ou seja, o que quer dizer isso? Vai ter uma troca de piso e um acréscimo de ar-condicionado, como eu comentei no slide anterior. Deve-se ter duas responsabilidades técnicas dentro do mesmo plano de reformas. Uma apenas da parte elétrica, da parte de instalação efetiva do ar-condicionado e outra o revestimento do piso, por exemplo, na sala. Então, com embasamento técnico, é previsto porque é uma alteração, está sendo alterada a característica original. E se o original daquela edificação, daquele pavimento, daquela sala comercial, nesse caso, daquele apartamento. Mas aquele apartamento, aquela sala comercial já teve alterações. É mais importante ainda ter essa consciência de ter o controle das alterações ao longo do tempo. Então, está respondido aí, a troca de revestimento de piso de sala tem que ter responsável técnico. Eu vou até comentar um caso, que eu comentei até no último treinamento, que é a questão dos técnicos de edificações, em que alguns realizam, com certeza, reformas em unidades autônomas. E aí eu abro novamente a pergunta, né? Eu falei não, na verdade está escrito na norma técnica da ABNT, que só quem pode ser o responsável técnico é o profissional formado habilitado, na verdade, e para ser habilitado tem que estar formado em engenharia e arquitetura. E o técnico de edificações? Sem criar polêmica, mas eu abro aí rapidamente para comentarmos. O técnico de edificações, ele pode ou não ser o responsável técnico desse caso que nós estamos tratando. Aqui é a unidade 201, é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. É a unidade 201. Eu vou considerar aqui que tem 20 apartamentos. Vamos colocar assim, 20 apartamentos, 4 pavimentos, só para ter uma ilustração. O técnico de edificações, ele pode ser o responsável técnico pela troca do piso? Quem quiser falar, pode abrir o microfone, enquanto eu dou uma lida aqui no chat. Gabriel, uma coisa que para falar, se você pensar em troca de piso, você antigamente tinha um piso cerâmico que pesava ali 5 quilos por metro quadrado e hoje você usa um porcelanato que pesa de 13 a 20 quilos por metro quadrado, né? Então, você já diminui já a capacidade de carga da laje, que fica comprometida. E quando você começa a utilizar piso sobre piso, você está comprometendo mais ainda o sobrepeso na laje, né? Isso é uma coisa que tem que ser observada. Com certeza. Edificações mais antigas, até o nome não era revestimento, era, por exemplo, revestimento de parede não existia, era o nome azulejo, né? Então, formatos diferentes, pesos diferentes. Então, o impacto, se você acrescentar ali a camada de sobrepiso, com certeza vai ter algum tipo de influência, talvez não no curto, mas com certeza no médio e longo prazo, desse carregamento, né, distribuído ao longo da laje. Certamente. Uma coisa também que a gente percebe muito você pega o caso de varanda, que as pessoas colocam cortina de vidro para fechar a varanda e depois quer nivelar a varanda com a sala. E você tem um sobressalto da varanda para a sala de, às vezes, 5 centímetros. 5 centímetros de contrapiso são 125 quilos por metro quadrado. Né? É coisa pra caramba. Onde que a carga da laje de varanda é 300 quilos. Você está quase em 50% da carga efetiva de cálculo para a varanda, né? Exatamente. E quando não surge aquela ótima ideia para a estrutura, que não foi prevista, o fechamento da varanda com vidro. Essa aí, que é clássica, não é o caso de hoje, mas também sempre é recorrente, em que um dos proprietários
vem com a ideia de, pô, quero fechar minha varanda, quero colocar o fechamento em vidro. Além de ver a questão da legalização dessa varanda, tem a questão também do carregamento sobre aquela laje que está engastada, né? Está ali exposta. Será que ela vai suportar o acréscimo? Aí tem que ter até um estudo, na minha opinião, um responsável calculista, um engenheiro calculista com um projeto estrutural para garantir que aquela alteração não irá afetar o prédio. E se for autorizado com o projeto de cálculo estrutural, deve ser observado se vai ter que ter um reforço nessa estrutura, né? Alguns casos, até que no Rio de Janeiro, já aconteceram onde o prédio decidiu em assembleia, foi aprovado a fixação do envidraçamento das varandas, e o que aconteceu? Num dia de muito vento, muita chuva, toda a fachada fechada com vidro funcionou como uma vela de barco e engastou, amassou os pilares e comprometeu parcialmente a edificação. E aí entrou na questão judicial e ainda está até hoje, acredito que ainda está em discussão. E os apartamentos foram inutilizados pela segurança, né? Então vejam só a mão de obra que vai dar nesse caso que eu estou citando, onde vão ter que recuperar a estrutura que foi danificada pelo envidraçamento da varanda, sem o acompanhamento técnico do profissional de engenharia e arquitetura. Então, deixa eu ver aqui. Gabriel, posso fazer uma pergunta, Silvio? Pode falar, Silvio. Pode falar, Silvio. Uma colega aí deu uma opinião que eu achei ótima. Eu tenho que ter um profissional chamado de meu, no caso, um engenheiro. Eu já digo 2. Ver se é possível o síndico ter 2 assessorias. Uma técnica da engenharia e a judicial, né, a jurídica, para justamente acompanhá-lo em coisas que vão acontecendo no condomínio. Então, em vez de cada vez que acontecer ele chamar um técnico, você já ter, principalmente nas construções novas, que todo mundo quer fazer uma mexidinha. Existe possibilidade, eu sei que engenharia aqui no judiciário existe. Agora, na arquitetura, você tem um contrato anual com o responsável técnico, com o engenheiro, para te acompanhar em coisas que vão acontecendo, sem você precisar chamá-lo para aquele determinado assunto? Silvio, essa sua pergunta é excelente, né? Até porque os advogados, a OAB, tem até um critério ali no Código de Ética sobre o marketing do advogado. E mesmo assim, mesmo tendo algumas restrições, os advogados conseguem fazer um bom marketing do seu trabalho e prestam assessoria para inúmeros condomínios, né? Não são todos, infelizmente, mas o grande é o número de síndicos que possuem já o seu suporte jurídico. Isso é muito bom porque consegue mediar alguns conflitos, certo? Sejam eles quaisquer que forem. No tocante à engenharia e arquitetura, é até um avanço, porque muitas vezes o próprio advogado, numa questão técnica, indica um profissional da confiança dele para o condomínio ou faz a sugestão dele contratar um no mercado para, por exemplo, mediar o conflito ali de uma dúvida técnica, por exemplo, de uma infiltração. Aquele vazamento é da parte autônoma ou é da parte comum do prédio? O engenheiro, o arquiteto, é muito solicitado nessa parte de mediação de conflitos. E já há uma sinalização nesse sentido que você está falando, no mercado, né? A necessidade, o síndico está percebendo que cada vez mais necessita buscar conhecimento, buscar informação, um respaldo técnico para poder resguardar a sua responsabilidade. Então, o síndico, eu já vejo a movimentação no mercado, tipos de contratos semelhantes a esse que você está comentando, onde há um pagamento mensal para aquele profissional técnico ser o responsável pelas alterações. Eu até trabalho com alguns condomínios mediante ao volume de solicitações de obra. Por exemplo, nós sabemos que, ao longo do tempo, as pessoas se mudam dos seus imóveis, né? Principalmente edificações comerciais, salas comerciais, lojas. O negócio deu certo em um ponto, não deu certo em outro. Há muitas movimentações nesse sentido e, quando
tem um novo inquilino, um novo locatário,